Live Tempo Perdido ou Vida Perdida. Juliana Santos entrevista a professora Roberta Moretti. Boa noite, meus queridos amigos e amigas que nos assistem nesta quinta noite desta semana toda especial que nós estamos tendo aqui a oportunidade de ouvir histórias fantásticas. E hoje nós temos uma convidada que também é minha amiga querida, Roberta. Eu quero agradecer desde já, porque você deixou outros compromissos, fez aí um espacinho na sua agenda que eu sei que é lotada para estar conosco aqui nesta noite. Eu quero te agradecer demais. E eu vou apresentar um pouquinho da Roberta, mas bem pouquinho, porque eu não vou dar spoiler, não. Ela vai contar a história dela, tá bom? Então, a Roberta, ela nasceu lá em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, né? Casada com o coronel Walter Padula, da Polícia Militar de São Paulo. Ela tem dois filhos, o Henrique, que já é casado, e também o Fernando. A Roberta, ela é pedagoga, ela tem mestrado em educação, tecnologias da informação, ela é especializada em educação e reabilitação da pessoa com deficiência. E atualmente ela está cursando psicopedagogia. E na vida cristã, ela foi batizada e criada na Igreja Católica e conheceu a Igreja Adventista quando se casou com o Walter. E eu quero aproveitar de mandar um abraço para o Walter, que eu sei que ele está te assistindo aí. Um abraço, viu, Walter? Muito obrigada pela sua audiência também. Roberta, é um prazer, uma alegria sempre estar com você, né? A Roberta e eu, a gente tem alguns momentos juntas aí em outros eventos, né, relacionados com o Ministério de Possibilidades. Nós duas trabalhamos ali voluntariamente. Então, é sempre uma alegria estar com você em todos os contextos, Roberta. Muito obrigada mesmo por estar conosco. Oi, Ju, boa noite, pessoal. Primeiramente, eu agradeço essa oportunidade maravilhosa de estar aqui, agradeço ao meu Deus, agradeço a oportunidade, o convite da Ju por estarmos aqui. É sempre uma alegria muito grande desenvolver uma missão, uma atividade, estar na sua companhia. Minha amiga, é muito legal. Bom, eu vim aqui, então, falar um pouquinho, né, sobre o tema de hoje, mas antes eu vou fazer a minha autodescrição, e daqui a pouco vocês vão entender o porquê disso. Então, eu sou uma mulher de pele branca, atualmente os meus cabelos estão nos tons mais claros, né, mais loiro, na altura mais ou menos dos ombros. Eu uso aparelho nos dentes, uso óculos, e atrás de mim está uma tela, né, um fundo virtual com algumas flores. Estou usando uma uma blusa verde escura com uma echarpe colorida envolvida nos ombros. Bom, enfim, depois vocês vão entender um pouquinho por que eu fiz isso. Mas Muito obrigada. um prazer estar aqui, viu, Ju? Obrigada, Roberta. Então, nós queríamos saber um pouquinho mais sobre você, né? Conhecer, embora eu conheça algumas coisas, mas eu não sei tudo, né? Então, assim, a gente queria saber um pouquinho mais a seu respeito. Embora eu já tenha literalmente calçado os seus sapatos, gente, uma vez, assim, rapidinho, uma vez eu fui visitar a Roberta num evento que teve lá e eu esqueci de levar sapato. Vocês acreditam numa coisa dessa? Graças a Deus ela calça o mesmo número que eu. E aí me emprestou os sapatos. Mas, Roberta, conte para nós as suas origens, onde você nasceu, família, trajetória, profissão, conta tudo. Ok, vou tentar resumir, mas aqui o sangue italiano fala mais alto, né? Então, Ju, se eu estiver passando do limite aí, pode me dar umas orientadas. Então, vamos lá. Eu sou de Mogi das Cruzes, eu nasci em Mogi das Cruzes, que fica aqui na Grande São Paulo, a 50 quilômetros de São Paulo, e tenho 53 anos, né? Já passei aí do meio século. E quanto à minha família, em especial, né, os meus pais, Beto e Nelly, eu entendo que eu fui muito privilegiada. Deus foi muito bom em relação aos pais que ele permitiu que eu tivesse e tenho, né, até hoje.
eles são pessoas que são a minha base como ser humano, né? A minha educação, tanto quanto pessoa, quanto a minha formação profissional, eles sempre fizeram de tudo para me dar oportunidades, né, para eu ser a pessoa e a profissional que eu sou hoje. E principalmente a minha gratidão a eles por eles estarem sempre ao meu lado, sempre. Mesmo quando eu não percebia, eles estavam ali do meu lado, me aconselhando, às vezes puxando a orelha, né? E principalmente comemorando todas as minhas vitórias, até hoje, né? Meus pais, minha mãe vai fazer 80 anos, meu pai vai fazer 84, e até hoje eles são muito presentes na minha vida. Então, pai, mãe, amo vocês e muito obrigada. E eu não fui uma jovem muito fácil, né? Uma criança bem elétrica, bem hiperativa, e como adolescente, como a maioria dos adolescentes, né? Eu dei um pouquinho de trabalho, eu sempre fui muito geniosa, né? De quando eu ponho uma coisa na cabeça, eu ia e fazia, era difícil tirar, por mais às vezes que aconselhava. Então, também muito obrigado por toda a paciência, né? E a orientação que vocês me deram até aqui. E em relação à minha vida conjugal, vamos dizer assim, eu me casei com 22 anos, né, e o meu casamento durou 14 anos. E desse casamento eu tenho muito também a agradecer a Deus por essa oportunidade, porque como a Ju falou, eu tenho 2 filhos, né, 2 homens, o Henrique, que já está com 30 anos aí casado, Carol, um beijo, minha norinha, e tem um netinho de 4 patas, que é o Mike. E tem o Fernando, lindo e maravilhoso, menina, solteiro, e uma bênção na minha vida também. E após, né, como eu falei, durou 14 anos esse meu casamento, e eu passei 6 anos divorciada. E foi um período bem difícil na minha vida, e, enfim, em alguns momentos eu entendo até que eu perdi meio rumo, né? Enfim, ter 2 filhos, trabalhar fora, estudar, muitas das vezes eu também estudei, né, nesse período. E depois de 6 anos, Deus me deu um presente, que eu considero um dos maiores presentes depois dos meus filhos, um dos maiores presentes na minha vida, que é o meu atual marido, como a Ju também já apresentou, o Walter Padula, que é um divisor de água na minha vida, e o tema de hoje, né, que é tempo perdido ou vida perdida, tem tudo a ver com esse divisor de águas que eu vou falar daqui a pouquinho. E profissionalmente, essa é uma parte muito especial na minha vida, muito mesmo, que tem a ver, eu acredito, com a minha missão, e daqui a pouco também eu falo um pouquinho mais, vocês vão poder entender um pouquinho mais sobre isso. E sabe quando você entende que você nasceu para aquilo, né? Que faz todo sentido aquilo que você realiza enquanto profissão, e que, na verdade, na maior parte do tempo, passa a ser uma das coisas mais deliciosas de você fazer na sua vida, né? De você realizar, utilizar o seu tempo para aquilo. E a minha profissão, durante esses mais de 30 anos, vem sido, eu entendo dessa forma. E se vocês estão curiosos, para quem não me conhece aí, eu sou uma tiflóloga. Não sei se vocês já ouviram falar dessa profissão, acredito que muitos não, porque nós somos dinossauros, nós estamos em extinção, que é a profissional, né? Minha formação básica é pedagogia, então é o profissional especializado na educação e reabilitação da pessoa com deficiência, principalmente a deficiência visual, né? Pessoas cegas. Então, eu sou professora de braille, de orientação e mobilidade, ensinar a pessoa a usar bengala, essas coisas. Mas, enfim, o que então, afinal, tem tudo a ver com esse assunto de hoje, né?
com a minha autodescrição, entenderam por que a minha preocupação de me autodescrever no início da minha fala, como uma das primeiras coisas que eu fiz, porque acredito que hoje, e eu sei que eu já vi aí no início, o Ari está aí, o José de Arimateia está aí presente, a Magda deve estar também por aí, enfim, vários outros meus ex-alunos, meus amigos que têm a deficiência visual. E é importante nós termos, mesmo que no início, tá? Fica aqui uma dica, não dá para... Professor é fogo, né? Não dá para passar despercebido a oportunidade de compartilhar alguma coisa para acrescentar conhecimento para as pessoas. Mas, enfim, mesmo que no início, para você, seja uma coisa meio que tenha que pensar, né, para realizar, não se esqueça, se você vai fazer uma palestra, se você vai fazer uma reunião, se você vai fazer, por exemplo, uma live, um vídeo, que tenham, né, as pessoas com deficiência, independente de você ter a consciência se vai ter ou não, é interessante você fazer a sua autodescrição, porque se a pessoa acessar, né, tiver a oportunidade de acessar essa oportunidade, esse momento, ele vai conseguir, seus dados, essas suas informações vão ajudá-lo a construir a Roberta, né? Essas informações que eu passei, aliadas à minha voz, vai ajudar a construir a Roberta para as pessoas que não estão, como a maioria de vocês, me enxergando. Mas, enfim, vamos lá. Atuei mais de 30 anos nessa área como professora e gestora, né, na área da educação inclusiva, da educação especial, na formação de profissionais nessa área, nas políticas públicas, tanto nos setores públicos, como nos setores privados, como no terceiro setor. Então, eu atuei na APAI de Mogi das Cruzes, eu fui presidente, fundadora de uma associação de deficientes visuais, e também muitos anos no trabalho voluntário em projetos humanitários. Nós temos aqui, eu já dei o boa noite para o Gilson Barreto, que é o nosso vereador aqui em São Paulo e companheiro de Rotary, porque eu sou rotariana, e como rotariana nessa nova gestão, agora eu vou ser presidente da Comissão de Projetos Humanitários, e desde 2016 eu estou envolvida nos projetos, como a Ju também já falou, dos projetos evangelizadores, por meio do trabalho do MAP, né, do Ministério Adventista das Possibilidades. Já realizei viagem missionária de barco na Amazônia, nas comunidades ribeirinhas, enfim, já atuei na igreja, na Missão Nordeste, lá em Natal. Já atualmente eu estou aqui em São Paulo, né, na capital, na Igreja do Belém, atuando também nessa área. E louvo a Deus por entender que eu possa ser um instrumento do querer dele e ser usada e ser luz e bênção para essas pessoas. Então, resumidamente, essa é a Roberta, Ju. Obrigada, Roberta. É muito bom sempre ouvir a sua história, muito bom mesmo. A Roberta, eu gosto muito de quando a gente viaja, tem um convite, um evento, quando isso era presencial, né? Saber que a Roberta vai estar lá, gente, é maravilhoso, porque a Roberta são os meus olhos, né? Então, eu sei que ela vai estar lá, eu sei que vai estar tudo bem, eu não vou precisar de nada, né? Então, assim, é muito bom ter você aqui conosco. É verdadeira, viu, Ju? Obrigada. Mas, Roberta, assim, de toda a sua história, né? Toda ela é muito interessante, maravilhosa, mas tem uma história em especial que você me contou uma vez que eu achei fantástica. E, assim, sempre que eu tenho oportunidade, né, eu gosto de compartilhar essa história com as pessoas, mas hoje, né, nada melhor do que você mesma falar sobre ela, porque realmente, né, é muito interessante como tudo aconteceu. E aí parte a pergunta, né, como o tema da salvação chegou na sua vida? E você acredita que existem realmente diferentes meios para alcançar as pessoas, e tudo isso respeitando, né, a particularidade de cada pessoa? Como você vê tudo isso? Lembram quando eu comentei, né, um pouco da chegada do Walter Padula na minha vida, que foi um marco, um divisor de águas?
pois eu entendo da seguinte forma, né? Quando eu falo que ele é um presente de Deus, porque a chegada dele e da família dele, né? Com ele, minha sogra, Dona Paulina, estiver assistindo, e demais pessoal aí da família Padula, que foram pessoas muito importantes no sentido de me trazer a oportunidade de conhecer a verdade sobre a salvação, né, pela graça de Jesus Cristo, e um novo estilo de vida que eu não conhecia. Né? Eu creio, sim, Ju, que há inúmeras formas de sermos alcançados por Deus. Né? Roberta, eu vim de uma família tradicionalmente católica. Né? Para vocês terem uma ideia, a minha avó materna cantava na Basílica de Aparecida, ela cantava Ave Maria na Basílica Antiga, né, de Aparecida. A minha avó paterna, essa é a minha avó materna, a minha avó paterna era irmã de Santana, que chamava, né, as irmãs de Santana, aquelas pessoas, aquelas mulheres da igreja devota de Santana, enfim, que tinha lá todo um lenço específico para essa ordem de Santana, eu acho que era esse o nome. O meu avô era secretário do bispo da região onde Mogi ficava localizado, que era assim, a catedral da cidade, tem lá a placa com o nome do meu avô, só para vocês terem uma ideia, como eu venho de uma família profundamente católica, né? Mas fui batizada, fiz primeira comunhão, casei, meu primeiro casamento foi na igreja católica, enfim, segui todas essas questões como todo bom católico. Mas foi por meio do meu marido e da família dele e das pessoas que vieram, né, com ele, vamos dizer assim, que eu conheci, que eu tive a oportunidade de estudar a Bíblia, né, que eu tive a oportunidade de aprender a conversar com Deus, que eu tive a oportunidade de construir um relacionamento de fato com Deus, entender como é que isso se processa, observar a mudança, as coisas acontecendo na vida da gente, até por sinal das pessoas que me conhecem, que estão aí participando com a gente na live, né, que me conheceram antes de 2016 e convivem comigo hoje. Se vocês puderem falar aí, caso vocês percebam alguma coisa de diferente, né, da Roberta antes e a Roberta hoje, né, coloquem aí para me ajudar nos exemplos, porque eu tive oportunidade, tenho até hoje oportunidade de várias pessoas que encontram comigo e que me acompanham, né, Facebook, Instagram, enfim, o trabalho que eu faço e tal, e que falam, nossa, você parece outra pessoa, né, o que foi que aconteceu, mas sempre dando exemplos para coisas do bem. E eu louvo a Deus por causa disso, né? E também louvo ao meu marido por causa disso, porque grande parte foi graças a ele, né? Enfim. E eu creio sim, então, que há inúmeras formas de sermos alcançados por Deus, pois isso devemos pensar, né? Para isso, nós devemos pensar, né, na questão da mensagem acessível para todas as pessoas. Cada pessoa, e Deus sabe disso, e nos usa, cada um de nós, você que está aí, mesmo se você não tem essa noção, né, eu não quero ser atrevida, mas tipo assim, eu quero te cutucar e dizer, olha, você também, com certeza, é um instrumento de Deus para ser evangelho vivo para outra pessoa, né? Para entender melhor o que Jesus Cristo pode fazer na sua vida. Parece uma frase feita, mas eu vivo isso todos os dias, né? Eu passei por isso, então eu afirmo que é possível isso, desde que, né, nós estejamos dispostos a fazer essa escolha. Mas voltando à questão da possibilidade de todos serem alcançados, sim. Por isso que eu entendo que o trabalho que a gente faz hoje no MAP, né, se der mais para frente eu falo um pouquinho disso, do Ministério Adventista das Possibilidades, ele vem justamente nessa tocada, com esse objetivo, né, de pensar formas
de tornar acessível a todas as pessoas, né, com ou sem singularidades, porque todos nós temos as nossas singularidades, e principalmente as questões que vêm junto, acompanhadas com uma questão da deficiência, seja ela pela pessoa estar cega, ou mobilidade reduzida, ou a surdez, ou o autismo, ou a síndrome de Down, enfim, de que forma podemos levar o evangelho para essas pessoas? Não só a questão da língua, como, por exemplo, a Libras, que é uma outra língua, né? Então, Jesus era inclusivo. Se a gente parar para pensar, né, Jesus nos deixou esse exemplo de sermos inclusivos. Jesus, ele não falava só para os judeus, ele falava para os gentios, né? Os gentios, aquelas pessoas que não eram, não seguiam, né, o judaísmo. Ele falava com as prostitutas, ele falava com as mulheres, que naquele tempo ninguém perdia muito tempo, né, para dar atenção para a mulher, para a criança, para o leproso. Entendeu o que eu quero dizer? Então, Jesus nos deixou esse exemplo. Se nós seguirmos esse exemplo dele, eu acho que é maravilhoso. E, como eu falei, o MAP vem justamente, né, esse trabalho que tanto a Juliana está envolvida, como eu, como vários aqui, por exemplo, o Ari está envolvido também, que está aqui com a gente, justamente como está em Mateus 28, 19, né, fazei discípulos e desenvolver, né, colaborar também para desenvolver em todos nós os dons e os talentos que Deus nos deu, né, para justamente realizar esse trabalho. Muito bom, Roberta. E nós temos também pessoas que muitas vezes acreditam, Roberta, que não se encaixam, sabe? Quando você chega num ambiente e fala, não, esse não é para mim. Será que existe uma forma também de alcançar pessoas que acham que o ambiente não é para si, né? Que acham que as coisas são muito quadradinhas, muito... Eu sei que você tem uma história meio por aí, né? Será que dá para dar uma palhinha assim para a gente? O que eu entendo, Ju, essa questão, eu não sei nem exatamente se não for exatamente isso que você está chamando aí para eu contar, né? Mas eu entendo que, por exemplo, Deus me preparou durante esses 20 e tantos anos da minha vida, e eu não tinha noção disso, porque quando eu ia, né? Porque não pensem que quando eu conheci o Walter, ok, nossa, foi tudo, né, de um dia para o outro, Deus, o Espírito Santo, né, tirou os véus, que eu digo que foi mais ou menos isso que eu percebo, né, se eu for explicar, é como se tivessem tirado os véus dos meus olhos e as ceras dos meus ouvidos, né, e as coisas começaram a fazer efeito e sentido, mas isso não foi do dia para a noite, eu levei alguns anos, né, na verdade, acho que 6 a 8 anos da minha vida, junto com o Walter, eu meio que relutava com essa realidade, né? Eu comecei algumas vezes a ir com ele, porque adventista, todo sábado, ele tem o pôr do sol, né, que começa na sexta-feira, e depois tem o culto pela manhã, né, amanhã, normalmente, a programação vai o dia inteiro, vai a manhã inteira, e eu me sentia, não me sentia à vontade na igreja, eu até tentava acompanhá-lo, mas é bem interessante, porque aquilo meio que me incomodava no início. E eu vou contar uma dessas questões que me incomodava. Quem me conhece sabe que eu sou muito moleca na forma de me vestir. Moleca, eu digo assim, porque eu gosto de jeans, tênis, bermuda, camiseta, uma coisa mais despojada. Não sou muito de usar vestido, saia e tudo mais. Então, eu ia acompanhá-lo na igreja, e eu ia social, ia, né, distinta e tal, mas de calça comprida. E assim, durante 6 meses, todo sábado eu estava na igreja acompanhando. E durante 6 meses, hoje em dia já tem um outro ritmo, vamos dizer assim, né? Um outro protocolo e na igreja, mas antes, e algumas igrejas ainda mantêm isso, mas enfim, quando tem um determinado momento que eles falam, as pessoas
que estão nos visitando, por favor, né, fiquem em pé para ganhar um presentinho e tal. E durante os 6 meses, todo sábado, eu tinha que ficar em pé, porque quando eu não ficava, alguém do meu lado falava assim, você é visitinha, levanta, entendeu? E eu não me sentia mais visitinha, eu queria me sentir fazendo parte. E aquilo era difícil, né? Então, assim, até que chegou um ponto que eu falei para o meu marido, eu não vou mais te acompanhar, porque eu não me sinto fazendo parte, né? Eu não sinto porque eu estou o dia que eu ia de vestido, ok, eu passava despercebida, mas o dia que eu ia de calça comprida, eu tinha que levantar. Então, assim, para mim isso era estranho, né? Até que nós mudamos, enfim, para Natal. E lá em Natal nós conhecemos o Espaço Novo Tempo, que faz parte da Igreja Adventista também, e só que tinha um outro formato, não tão formal, não tão tradicional. E eu fui, desde o primeiro dia, como eu ia na igreja. Eu falei, ok, eu vou de calça jeans, né? Mas assim, distinta, com camisa, ok, de sapatinho, belezinha. Pasmem, no primeiro dia que eu fui, uma irmã que estava ali veio falar comigo, se apresentou e falou, Roberta, prazer, a gente está precisando de um apoio lá na hora do lanche e tal, você não quer ajudar a gente lá? E aí, na semana seguinte, já me botaram na escala para trabalhar lá, e depois eu já fui fazendo outras atividades, já fui envolvida em outros programas, aí eu quis fazer o estudo bíblico, né, participar de um estudo bíblico mais detalhado, e foi neste lugar, com este formato, que atendeu às minhas necessidades, à minha singularidade. Eu não vou dizer que todos é esse o percurso, né? Mas para mim isso fez sentido, eu me sentia acolhida de verdade como eu estava, né? Porque existe essa lição que Deus nos dá. Venha do jeito que você está, e o Espírito Santo, aos poucos, vai te transformando numa nova criatura, né? É só você dizer sim, ok, né? Para mim faz sentido, e quando você vê, é isso aí, né? Então, foi assim que eu entendi que é o que eu não entendia antes, que quem era batizada, porque na minha cabeça eu já era batizada, né? Eu fui batizada quando pequena, então, assim, por que para frequentar essa igreja, ou enfim, né, porque eu teria que ser batizada novamente depois de grande, se eu já fiz isso quando pequena? Para mim isso era difícil entender. E neste momento, neste lugar, quando, né, Deus entendeu que eu estava pronta, começou a fazer todo sentido para mim. Né? Quando eu estudei a lição sobre a questão do batismo, fez todo sentido, tipo assim, tipo, tirou o véu do meu olho mesmo, e para mim fez todo sentido, e eu cheguei para o meu marido e falei, eu quero ser batizada, né? E eu quero ser batizada pelo meu cunhado, que é o pastor Ricardo Pablo Cisneros. Hoje ele está na igreja, cuidando da igreja nos Estados Unidos, né, da igreja adventista em New Jersey, e porque ele me ajudou nessa caminhada, né, então fazia todo sentido eu ser batizada por ele, e isso aconteceu em julho de 2016, e enfim, e acho que, não sei se é o que você tinha em mente, né, para eu dar de exemplo, mas eu fui alcançada desta forma, né? Então, eu espero que seja isso, Ju, que você esperava que eu falasse. É maravilha, é essa mesma história, Roberta, que eu estava na cabeça, porque, assim, essa história me chama muita atenção, porque eu sei que todos nós somos diferentes, e existem pessoas diferentes, né? Então, a gente não pode colocar todo mundo numa mesma caixa, querer que todo mundo atue da mesma forma, né? E veja as coisas da mesma forma. Então, a gente precisa se abrir para isso, e eu queria muito que você contasse isso, porque, conhecendo essa história, né, eu acho que isso ajuda muitas pessoas a se sentirem mais tranquilas, sabe? Porque às vezes as pessoas olham e falam, eu não me encaixo, e às vezes até pensa que não se encaixa nem para a salvação, nem para o céu, porque não se encaixou em alguma coisinha que a gente inventa aqui na Terra, né, na verdade. Então, assim, era isso mesmo. E agora eu queria saber, Roberta, qual é a sua missão de vida? Qual é a pegada que você quer deixar nesse mundo?
Olha, a minha missão, né, pegando o link do que eu já falei lá no início, eu entendo que faz todo sentido o trabalho que eu realizo, né? Eu entendo que Deus me preparou esses anos todos, mesmo quando eu não tinha a noção da missão que eu teria que realizar, mesmo que eu não tivesse aberto a porta do meu coração, né? Porque Cristo bate no seu coração o tempo todo, só que não tem a maçaneta do lado de fora, a maçaneta está do lado de dentro, então só você pode abrir. Então, assim, inúmeras vezes, é que o tempo não dá para contar, mas inúmeras vezes hoje eu tenho noção de quantas vezes Cristo bateu na minha porta e eu não escutei. Desculpa aí. Mas, enfim, e com isso eu entendo que a minha missão hoje aqui é justamente levar e ser o evangelho para as pessoas de forma acessível, né? Ajudar a... Você vê, hoje nós realizamos um trabalho junto à Divisão Sul-Americana, nós estamos levando esse trabalho de aguçar o olhar da igreja, né, para ser acessível para todas as pessoas com deficiência, né? Então, eu acho que ser o evangelho para essas pessoas, até eu peço, né, se tiver também aqui participando da live, alguém que entenda que ter tido a oportunidade de ter se relacionado comigo em algum momento da sua vida fez diferença, porque é essa pegada, é essa o que eu quero deixar para o mundo. Eu não quero que as pessoas lembrem da Roberta, não, eu quero que as pessoas lembrem da vida que foi transformada pela oportunidade quando Deus me utilizou para isso, entendeu? E não porque fui eu que fiz, porque não sou eu que faço nada, né? Eu entendo que é o Espírito Santo o tempo todo agindo, e isso pode acontecer com você também, com toda certeza. Deus dá dons e talentos para todos nós, né? E Ele só espera que a gente, pelo nosso livre-arbítrio, nos coloquemos à disposição dele para que a gente possa desenvolver esses dons e talentos, para alcançar outras pessoas, para formar essa corrente do bem, e eu tenho a certeza que em breve Jesus vai voltar, né? E eu espero ter a oportunidade, o privilégio, né, para a honra e glória de Deus, de ir com todas essas pessoas que eu tive a oportunidade de estar junto, de levar a verdade, de transformar a vida para a vida eterna, né? Eu espero que esse seja a minha missão aqui, né? Que Deus tem uma missão para cada um. E eu termino, Ju, trazendo a passagem aí de Isaías 6:8, né? Que então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Estou aqui, Senhor, me capacita e me leva para onde o Senhor achar que eu possa ser útil. Então, enquanto o tema de hoje é tempo perdido ou vida perdida, na minha vida, né, eu sinto que nenhum dos dois não foi tempo perdido, porque por mais que eu não conhecesse na maior parte da minha vida de verdade, né, Jesus Cristo, ele me conhecia e ele me preparou para este momento, né? E a minha vida não foi perdida, porque eu entendo que ele está me usando nesse momento, né? Então é isso, só sinto que eu tenha demorado tanto tempo. O tempo perdido foi só em relação a tanto tempo que eu demorei para aceitar que ele entrasse no meu coração. Acho que é isso aí. Obrigada, Roberta. Tive aqui que enxugar um pouquinho, sabe, do cisco que caiu no meu olho, e realmente, assim, eu me emociono com a fala da Roberta, porque em muitas oportunidades acompanhei de perto, né, a gente conversa muito, WhatsApp ali, e muitas vezes também pessoalmente,
Então, é uma emoção muito grande acompanhar essa trajetória. E, Roberta, eu me lembro da primeira vez que nós falamos por telefone. Eu me lembro até do lugar onde eu estava sentada. Eu estava no meu quarto, na minha cama, lá em Goiânia, quando nós falamos pela primeira vez por telefone. E, assim, desde então, uma amizade tão gostosa, né? E acompanhando a trajetória da Roberta junto aos ministérios de possibilidades, né, daqui da igreja. Então, assim, é uma alegria muito grande. Hoje a Roberta também, como ela mesma disse, é voluntária e colabora para a sede da Igreja Adventista aqui para a Sul-América, né? Então, por isso chama Divisão Sul-Americana. É uma sede administrativa que cuida de 8 países que compõem aí a Divisão Sul-Americana, e a Roberta, ela ajuda voluntariamente como conselheira para os ministérios de possibilidades para todos esses países, para todo esse público, né? Com toda a experiência que ela contou aqui. E é sempre um privilégio, né, estar acompanhando tudo isso, estar junto com a Roberta em todo esse trabalho, né? Muito obrigada, viu, por toda a sua dedicação. E, Roberta... Glória para o nosso Deus, né? Amém, amém. Roberta, e agora, a sua maior esperança? E se você puder deixar uma mensagem de esperança para quem nos ouve hoje, qual é a sua maior esperança? A minha maior esperança é que Jesus vai voltar. E como a missão que ele nos deixou, né, é de pregar o evangelho para todos os povos, todas as nações, todas as línguas, para todas as pessoas. Então, eu só peço todos os dias, todas as manhãs, que ele me capacite para que essa missão seja cumprida, para que possa abreviar o quanto antes a volta dele, que possamos ser dignos de acompanhá-lo para a vida eterna. Então, eu acho que, assim como eu tive essa oportunidade, aqueles que acham que não mereçam, ou que isso não é para vocês, ou enfim, seja pelo motivo que for, né? Estejam certos que você é especial para Deus e que você faz a diferença e faz falta nessa missão. Então, não querendo ser muito atrevida, mas assim, aceite o convite de vir aqui com a gente. Se você não conhece, né, o trabalho, não é só esse trabalho do MAP, por meio desse olhar para as pessoas com deficiência, mas existe N outros trabalhos. Tem os trabalhos com as crianças, tem o trabalho assistencial, né, agora eu estou aqui em São Paulo, então nessa época de inverno, o trabalho de se pensar em relação ao agasalho, à alimentação, né, esse momento de pandemia tão difícil, enfim, existem muitos trabalhos, o Ministério da Mulher, que é esse o que organizou esse evento, enfim, tem muitas formas de você ser útil, ser um instrumento de Deus. Então, presta um pouquinho de atenção, ore a Deus, converse com Ele para que Ele te mostre como você realizar a sua missão também, porque com certeza você tem uma. Muito bom, Roberta. Deus seja louvado pela sua vida mais uma vez. E se algum dia, né, bater assim alguma dúvida, porque a gente tem altos e baixos, né? Mas se algum dia você pensar, eu acho que não sei, tenha certeza, a sua vida é canal de bênção, você é instrumento nas mãos de Deus e tem sido assim na vida de muitas e muitas pessoas. Pena que o tempo é curto, mas existem histórias incríveis, né, da Roberta atuando e transformando, né, pelo poder do Espírito Santo, vida de pessoas, muitas pessoas, inclusive aqui no chat agora, Roberta, tem gente aqui, ex-alunos seus, né, alunas suas, professora, que bom te ver, que bom que você está aqui, que maravilha, que saudade e tal. Então, assim, a vida da Roberta toca. Um beijo para todos vocês e obrigada por aceitar o convite de estar aqui com a gente hoje. Que bom. A vida da Roberta toca muitas vidas, né? Isso é um fato. Então, muito obrigada pela oportunidade que você nos deu de ter você aqui conosco hoje, ouvindo seu testemunho. Foi maravilhoso, não tenha dúvidas disso, de que muitas vidas foram tocadas, né, pelo poder do Espírito Santo através das suas palavras, Roberta. Muito obrigada, que Deus continue te abençoando ricamente junto ao seu esposo, à sua família, tá? Roberta, muito obrigada por essa bênção
de testemunho, por todas essas experiências compartilhadas conosco. Foi abençoador. Eu que agradeço, Deise, a oportunidade, agradeço novamente a Ju pela confiança também, né, do que eu vim aqui trazer, e Deus, por poder ser, é isso que eu falo, podermos usar, né, o nosso testemunho para falar dele, todo momento, para tudo. Se prestarmos atenção e acreditarmos, ele nos usa a cada momento, e isso, você vê, estamos terminando aqui, eu pelo menos com o meu coração palpitando de alegria e de uma energia muito boa. Então, muito obrigada, estou à disposição sempre, também as pessoas que estão aqui participando, né? Estou à disposição sempre que vocês entenderem que eu possa ser útil. É isso, estou aqui para o que deve Deus seja louvado por sua vida, viu? Muito obrigada mesmo. Assim, eu imagino que, como eu, todos que nos assistem, que participaram conosco, sairão daqui muito diferentes de como começaram essa live. Contato: Professora Roberta Moretti. Celular: mais 55 11 9 4148 5047. E-mail: olhares.especiais.inclusão sem o tio @gmail.com. E renasci.